Beleza. Bom, boa noite então, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo isso. E legal, então essa é uma conversa preparatória para o Global Underscore de 2022 aqui em São Paulo. E muito bem, no fundo, a hora que eu vi, eu comecei a preparar mais e mais e mais material e vi que essa conversa ficou bem grande aqui. Então, vamos ver quanto tempo a gente vai nela, se a ideia é que dure uma hora e meia, mas eu acho que vai bem mais. Então, fiquem à vontade se precisarem sair antes, tudo bem, vai ficar gravado, porque até mudei um pouco, talvez, a ideia, a proposta, no sentido de ficar um material de estudo aí disponível depois na internet, de aprofundamento mesmo, né? Então, a ideia de hoje é isso, como eu falei, fiquem à vontade para colocar perguntas, dúvidas ou, enfim, comentários, né? A partir de experiências próprias também que vocês tiveram, a partir de Underscore ou outras jams, assim. E muito bem. Então, a ideia de hoje, né, é justamente comentar um pouquinho dessa história do Underscore, ou da Underscore, né, se pensar enquanto partitura, e especificamente também pensando em fonte, digamos, uma fonte bem direta que é a Nancy, e a partir dali a gente, enfim, comenta, pensa, né, mas eu queria trazer realmente, digamos, as palavras dela para a gente pensar a partir dela mesmo, porque faz muita diferença. Então, às vezes, uma pessoa já interpreta aqui, ali, a hora que veja é aquela conversa que vai passando, passando, e telefone sem fio, e a hora que vê já vira outra coisa, né? Então, basicamente, a fonte, o livro que eu estou usando é esse aqui, né? Caught Falling, né? Da Nancy, ela aqui com a trança. Então, é um livro bem legal. Aqui ele é bem bonito também, né? Depois, enfim, na Underscore eu vou levar também, mas ele é bem grandão, né? Ele é horizontal, né? Assim. Então, é bem massa. E para vocês terem noção, ou para quem quiser pesquisar um pouquinho mais depois também, das fontes que eu estou usando, esse do site, que é o do Contato Improv, do Underscore, tem o Global Underscore também, tem essa palestra, não sei se ela está disponível, mas do Manningham Ken, né, que é um talk through, é como se fosse isso, essa conversa preparatória, só que ele é um conhecido professor de contato e ele dá desde 2003, é isso? Deixa eu ver. Conferir. Desde 2003 ele dá uma underscore por mês, assim, né? Então assim ele manteve uma consistência, assim, né? Então sempre as dias regulares de domingo dele e semanais e aí uma vez por mês, né? É um formato underscore, né? Então ele tem muita experiência também com underscore e aí eu assisti também uma conversa com ele em 2020, foi bem legal. Esse outro vídeo aqui, todos eles estão disponíveis online para achar. Isso que é muito legal, que é o quinto, 15º, né, Glow Underscore Guide, né, o guia, com a Nancy e o Mike Vargas, é bem legal, de 2014. Esse aqui que é o An Emergent Underscore, né, uma conversação com a Nancy, ele é mais curtinho, mas ele é bem legal. Tem o livro que eu estou usando agora, que é Scott Falling, né, que é meio que pega, sendo pega na queda, né? Tô caindo e alguém me pega, né? Assim. E, e tem esse que é muito legal, se não sei se todo mundo já entrou em contato, que é o solo, né? Mini underscore, né, que é um mini underscore solo. Então, que ela mostra ela fazendo um mini underscore solo, né? Assim, então, são referências bem legais e todas disponíveis, mas sempre que eu não der referência, vai ser o livro, tá? Então, é a referência do livro e tá entre aspas, a aspas sempre é ela, tá? Legal. Então, aqui eu já vou começar. Queria trazer o que é, né, e nas palavras dela, né? Então, isso é muito importante, na verdade, no underscore, porque às vezes o pessoal do contato pensa que é algo só de contato, também improvisação, e não é, né? Então, o que é underscore, né? Nas palavras dela. É uma estrutura, né, para prática e pesquisa de improvisação na dança, né, que foi se desenvolvendo desde os anos 90 pela Nancy, né? Isso está nesse livro aqui. É uma partitura que guia dançarinos por uma série de estados alternantes, desde um aprofundamento, soltura e sensibilização solo, até a gravidade e o suporte em uma circulação e interação grupal, com engajamentos de contato e improvisação, abrindo-se para uma completa improvisação em grupo, com uma consciência composicional e de volta para um descanso e reflexão.
O underscore pode ser visto como um veículo para incorporar o CI, né, o contato e improvisação, em uma arena mais ampla da prática de improvisacional, para o desenvolvimento de uma facilidade maior para dançar em um espaço esférico, sozinho e com outros, e para integrar questões sinestéticas e composicionais enquanto improvisando. O underscore também é usado na comunidade do CI internacional como maneira de focar e concentrar as jams de CI. Então, como ela visualiza, né, o underscore, na verdade, é dentro de um espectro amplo de danças de improvisação, né? E, óbvio, ela vindo desse contexto de ensinar contato, está muito presente o contato na pesquisa underscore, mas ele é mais amplo que isso. No próprio decorrer do estudo a gente vai ver, né? Então, também uma bem breve história aqui, né? Então, o underscore ele aparece por volta de 1990, né? Então, a Nancy estava numa crise, né, no ensinamento dela, né, no ensino da prática dela, que para ela sempre se antes era um desafio, era uma empolgação, era sempre algo, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou passar a dança de contato e improvisação, né? E agora parece que as aulas dela começaram a ficar cheias do que fazer, de regra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então ela como se começou a rebelar contra ela mesma, né? Contra as próprias aulas dela, assim. E como é que eu consigo trocar o meu vocabulário, pensar em estrutura, prolongar umas partes, explorar outra, pesquisar. Então ela conta que foi um período, na verdade, de grande ansiedade, até desnorteamento, assim, né? Pensando até em parar de ensinar por um tempo, até que fosse mais claro o que ela estava fazendo e ensinando. Né? Então, e é uma coragem também fazer isso, né? Então, entender que não sei bem o que eu estou ensinando, eu tenho que parar, né? Assim. E pode se perder, né? Principalmente nesse local da improvisação, né? Se não tem uma diretriz mais clara, né? E até então, e ela fez uma grande reformulação do ensino da prática dela. E aí ela começou a escutar de alguns alunos, né? Essas frases começaram a ficar bem interessantes, que é, sabe aquela parte, né? Mais ou menos aqui. Sabe aquela parte da aula em que ficamos loucos e desorientados, com muito momento e queda? Sabe aquela parte da quietude em que focamos nas mini sensações? E ela pensava, né? Tipo, eu sei o estado que vocês estão descrevendo, mas eu não sei o que você quer dizer com aquela parte da aula. Então isso é muito importante, né? Então, ou seja, ela entende, beleza, eu sei o que vocês estão falando, mas não sei o que você quer dizer com aquela parte da aula. Como se ela tivesse estruturado a aula para aquilo, mas não tinha, né? Então ela começou a pensar por debaixo daquilo que aparentemente era uma certa seleção, digamos, aleatória de material, não tivesse uma preparação da aula, mas que não tinha uma estrutura muito clara de agora vocês vão sentir isso, agora aquilo. Então, numa certa, que ela diz, uma seleção certa aleatória de materiais, começou a surgir, né, uma partitura consistente ali, né? E ela começou a se perguntar, o que que é então essa partitura interna, né? O que que é essa partitura por debaixo da partitura da minha aula que eu quero dar e o que que eu estou dando sem eu ver que eu estou dando, né, na partitura. Então essa que foi a pergunta, né? Então os próximos anos foi na verdade dessa prática de corporificar, né, tentar trazer um corpo para, digamos, essa revelação da subpartitura, né? Isso se tornou um foco para ela e para outros colegas também. Ela não desenvolveu sozinha, outras pessoas nos seus workshops, as oficinas, né? Então começou a aparecer algumas frases, alguns símbolos, alguns estados significativos que eles começaram a nomear e a criar os símbolos gráficos mesmo, né? Que a gente chama de hieróglifos, né? Aqui. Beleza, entra aí, Raul, massa. Fica à vontade para pegar um pedaço, depois precisa sair. E sim, vai rolar a gravação, sim. Depois eu compartilho. Então, muito bem. Então, assim foi desenvolvendo, né? Essa captura desse espírito, dessa energia, na verdade, do que seria underscore, né? E no começo ela não tinha nenhum nome, né? Ela falou que nos primeiros 10 anos de existência, né? Então, dos anos 90 até os 2000, não tinha mesmo um nome muito específico, eles chamavam de a partitura, né? Tipo, the score, né? E em determinado momento ela estava explicando para as pessoas e ela começou a falar, então, tem uma subpartitura que funciona. E aí ela começou a ver, tá. Então começou a fazer sentido esse nome de subpartitura, né, que era o que a gente ensina e o que é ensinado por debaixo do que a gente ensina, né? E aí ela começou a usar, talvez é subpartitura, e aí pegou, né, o nome, assim. Então depois dos 2000 é que o nome se consolidou enquanto tal. E ela é muito categórica, né, de falar também que o underscore é uma forma de brincar e pesquisar, não a lei, né? Então, espera que se aproxima nesse sentido, né? Então, ele está constantemente desenvolvendo os conceitos e os símbolos, inclusive, e até os nomes, como a gente vai ver
vão se modificando, né? Boa. Então, essa é uma primeira, bem breve história aqui do contexto, né? Então, agora o que eu vou trazer? Eu vou trazer os símbolos, né? E de que maneira a gente vai observando como eles integram nessa prática. E muitas vezes é isso, ler o livro dela é muito claro, e também integrar isso com outras frases, é muito claro o que tem em jogo, e às vezes a gente, enfim, vai confundindo algumas frases, assim, então ela tem uma clareza forte, assim, né? E bem na estrutura dos desenhos também, que são muito importantes, né? Então, chegando energeticamente, né, que seria essa primeira fase, ela traz, trazendo a sua atenção, sua presença, sua vontade para o espaço, trazendo o seu foco para a situação presente, chegando no momento presente. Então, beleza. Né? Então, ela fala que isso pode significar diferentes coisas, dependendo do dia. Né? Assim, ela fala, às vezes, simplesmente abrir e olhar para fora da janela da sala, isso vai te ajudar. Né? Às vezes, só conversar um pouquinho com alguém. Às vezes, o ato de trocar suas roupas, né, vai ser um momento que você chega energeticamente. Às vezes, até de colocar um uniforme de dança. Né? Então, tudo que faz você entrar nesse estado. Né? Às vezes, escrever alguma coisa no seu caderno, né? Na sua anotação ali. Então, isso é uma chegada energética. Né? E ver que não está fechado aqui, né? Então, esses parênteses, digamos, né, não estão fechados. Vou colocar junto com outra imagem. Então, surge agora, dentro desses parênteses não fechados, um pontinho, né? Aqui no meio. E chama de chegando fisicamente. Chegando na sensação. Focando a sua atenção em suas sensações físicas, nas texturas e localizações das sensações pelo seu corpo. O crescer e diminuir da sua respiração, a sensação de alongar o tecido muscular, a ação dentro da articulação, o toque do seu corpo no chão, seu peso. Acordando para a enciclopédia de sensações do seu corpo. Então, esse é realmente um local onde tem muita informação, enciclopédia. Né? Eu me lembro da imagem de Steve Paxson sobre usar a mente como uma lente no corpo, amplificando a sensação com a atenção. Né? Então, a atenção é uma ferramenta para amplificar a sensação. Né? Chegar fisicamente é chegar no tempo do corpo, onde há tempo suficiente para registrar as suas sensações e absorver as informações e o valor nutricional em nosso sistema, em vez de simplesmente cumprir uma tarefa física. Tornar-se presente no seu corpo. Isso é bem importante, né? Que ela traz é um tempo do corpo, que é um outro tempo, né? De chegada de rua, de sei lá, de onde a gente estava, né? Então, uma chegada no corpo, é um tornar-se presente no corpo, e aqui surge o centro. Né? Então você começa a sentir o centro. Então o ponto simboliza a chegada no centro também. Né? Então o que está passando ali dentro? Então não somente você chegou energeticamente, mas o ponto você chega no corpo. Né? Aqui, então a gente vai ver que esse ponto ele vai representar o centro em diferentes outros desenhos dela. Né? Aqui. Isso pode ser de diferentes maneiras, né? Ela fala essa chegada física, né? Pode ser fazendo yoga, ou só simplesmente sentando, ou fazendo dança moderna, né? Que ela fala. Sentir o corpo, como que o corpo está agora, né? Para sensações. Que é diferente de você estar aquecendo o corpo, que é diferente, né? O chegada física não quer dizer que você vai preparar, aquecer o corpo. Pode ser, mas não é essa a ideia. A ideia é de sentir o seu corpo. Né, que mais do que um aquecimento vigoroso físico, né, então ela faz essa diferença, mais do que cumprir uma tarefa física de tempo que aquecer o meu corpo, é acessar as sensações desse corpo. Então tem uma certa sequência nessas fases, né, que ela traz, são fases de chegada na Underscore, né, nesse evento de Underscore, que óbvio, podem se sobrepor, mas faz um sentido nessa cronologia que ela traz. Né? Assembleia, né? Tomar tempo para checar se está tudo bem com os outros que irão praticar a partitura. Nos apresentar, estabelecer os parâmetros de tempo, mencionar quaisquer condições físicas que nós queremos que os outros tenham consciência ou qualquer outra informação prática necessária. Também é um tempo para plantar sementes em nossa prática para esse dia. Ideias específicas e curiosidades que qualquer um no grupo está trazendo para Underscore esse dia. Então, é um local de chegada, de grupo, né, de falar, nossa, sei lá, acabei de sair de uma, né, tô me recuperando de uma cirurgia no ombro, não sei, tô me recuperando de uma lesão, sei lá, no quadril. Então, é o momento da gente compartilhar,
é o momento da gente falar dos parâmetros do tempo, né? Então, a underscore tem os tempos certinho, né? A gente vai meditar aqui, vai parar aqui, vai começar ali, né? Então, vai ter a colheita aqui, então é o momento da pessoa entender a estrutura, né? De todo mundo entender a estrutura. E às vezes uma ideia específica, alguém quer falar, nossa, eu vim aqui hoje porque eu quero pesquisar isso. Então, é legal também, é um plantar sementes, são jogar ideias aí também. Ela comenta que nem sempre a gente faz isso, né? Não é necessário completamente fazer isso, mas normalmente a gente faz, né? Ela fala. É o que ela sente que o grupo precisa. A qualquer momento fique à vontade, tá? De pausar, de comentar, eu vou meio que seguindo, eu sei que tem muita coisa aqui. Preambulação, isso é bem legal aqui, porque às vezes a gente pressupõe também. Circular, então os desenhos bem, né, claros, eu acho agora. Preambulação. Circular pelo espaço de dança, andando, correndo ou outra variação simples. Então, isso é bem importante. Então, não é pensando em dançar, propriamente agora, né? Tempo para ver o espaço e o ambiente fora do espaço, de vermos uns aos outros e para sentir o próprio movimento no espaço, chegando no seu movimento, no espaço e na comunidade de pessoas com quem você irá praticar. Isso é especialmente importante depois de uma assembleia, né? Mas mesmo se não houvesse, né, se não houve uma reunião antes, é uma boa maneira de começar a próxima progressão de estados. Enfim, a gente ficou muito sentado, né, conversou ali, né, então beleza, vamos preambular pelo espaço. Então a ideia ainda não é propriamente dançar, é você observar o espaço. Como é que é essa estrutura do espaço? Meu braço está aqui, tem esse tamanho do teto, essa parede está mais, né, tem um pregozinho aqui. É uma preambulação de andar ou correr para realmente compreender o espaço que você está, o que está fora do espaço, né, o que são sons ali fora, o que entra. Então, essa é a localização do espaço. Que é diferente depois do viajar ou expandir as cinesferas. Esse aqui é bem legal. Normalmente a gente passa relativamente rápido com ele, mas ele é bem grande, na verdade. Ela dá bastante detalhe no livro, né? Que é essa noção de pelesfera, né? Então, veja que agora os parênteses, digamos, se encostaram, né? Então, agora tem um contorno e tem o centro, né? Então, a pelesfera, com essas duas subdivisões que a gente vai ver depois. Então, a pelesfera é um termo criado, né, ela fala, um termo criado pela esfera, que se refere ao campo de movimento dentro do limite da pele. A sensação do movimento e da mudança dentro do corpo, acionando e se tornando consciente o movimento dentro da sua massa corporal. Toda atividade de movimento de rodopiar, verter peso, modificar, alongar, contrair, cair, torcer, fluir, comprimir, exaltar, sequenciar, explodir e implodir, que ocorre dentro do seu corpo, mas não se move, né? Não se move muito pelo espaço. Existem dois aspectos da superesfera que eu identifiquei até então, né, ela falando isso. Então, é tudo que está para dentro, né? Então, esse local da pele, do contorno, até o centro, né? Então, tem um monte de coisa acontecendo aí, e é isso que a gente está observando agora, né? Então, esse é um momento bem específico e bem importante, né, que ela traz. Então, esse desenhozinho, né? Que é a pelesfera ali, o contorno, o centro e esses vetorezinhos, né? Conectando-se com a Terra. Soltando seu peso para o chão, estabelecendo uma sensação sentível, isso é uma palavra que eu criei, mas ela também criou no inglês, que é feelable, né? Então, uma sensação sentível, né? Então, uma sensação que dá para sentir, porque às vezes é uma sensação que não dá para sentir, né? Então, ela brinca um pouco com isso. Estabelecendo uma sensação sentível da massa, peso do seu corpo e a conexão deste, né, o corpo, com e a partir do suporte da massa da Terra. Uma maneira de fazer isso, tem várias, entrega o seu peso ao chão, deitando, soltando as tensões ou tônus muscular, abandonando, deixando escorrer, sentir a sensação de cair pelo corpo e a sensação complementar de apoio vindo da massa da Terra. Então, algo que desce e algo que sobe. O suporte vindo no chão na igual medida para encontrar a sua soltura, radiando o suporte pela sua massa, seu esqueleto, etc. Descansando nessa sensação de soltura, queda e suporte. Essa sensação de soltura e suporte pode ser sentida em várias posições, inclusive estando de pé. Sentindo a pequena dança do estar de pé. Ela cita o Steve Fox. Quando o corpo relaxa, o excesso da tensão muscular para encontrar um suporte do esqueleto equilibrado e para experienciar os pequenos ajustes que o corpo
faz reflexivamente para permanecer equilibrado em duas pernas, ou no seu eixo. Isso é pequena dança, uma referência primária no treinamento para o contato e projeção. Então ela fala, esse momento, vou voltar no símbolozinho aqui, conexão com a terra. Então pode ser deitado, pode ser sentado, né? Mas ainda essa relação das sensações internas, né? No sentido de contorno da pele para dentro, né? Como que eu estou em relação à minha massa, minha relação de peso, de soltura, de entregue, de soltar, abandonar as tensões do tono muscular. Então esse é um local muito sutil, né? E, inclusive pode ser de pé, é toda a experiência da pequena dança, mas não necessariamente, tem várias outras maneiras, né? Aqui que ela traz, inclusive ela oferece deitada nisso, né? E essa aqui vai ficar conhecida da figura da Nancy também, apesar de, claro, muitas outras pessoas utilizar, mas ela gosta bastante disso, às vezes até mais do que o small dance, né? Que é mobilizando, agitando a massa. Então, agora que viu que, digamos, tem vários centros assim, o centro fica um pouco perturbado ali dentro, né? Desse desenhozinho. Então, é mobilizando, agitando a massa. Estimular a perisfera de outra maneira seria gentilmente chacoalhar e desprender a massa, ativamente engajando em gerar o seu próprio movimento, em vez de uma soltura passiva à gravidade, que era o caso, né, da anterior. Mobilizando diferentes áreas com massa, né? Então, coxa, pelvis, costela, cabeça. Suavizando e estimulando o corpo por meio do movimento, energizando e separando aqui, energizando e separando as partículas da massa para uma maior articulação e prontidão depois, nesse estado de prontidão. Eu, às vezes, ofereço o chacoalhão, né, que é um shakedown, para isso, movendo sequencialmente pelo corpo com essa ação de chacoalhar e mobilizar, né? Então, às vezes mexe a mão, às vezes é o braço, então ela vai sequencialmente aumentando esse chacoalhar, né? Okay? Mas ela fala, mas isso pode ser feito de várias outras maneiras. Mobilizar pode vir antes, depois ou alternadamente conectando-se com a terra, né? Porque às vezes você quer chacoalhar e depois você pausa, você prefere dar uma chacoalhada para depois deitar e sentir essas pequenas alterações no corpo, né? Mas ainda da pele para dentro. Agora é bem legal que o desenho fica bem óbvio também. Então aquilo que a gente estava aqui para dentro, né? Então essa pele e o centro agora tem algo aqui de fora, né? Então tem outro círculo de fora. Então isso é o que se entende como sinesfera ou kinesfera, né? Com pronúncia mais puxada para o inglês, né? Estendendo o seu movimento, energia, atenção, consciência, curiosidade, desejo para o espaço ao redor do seu corpo. Movendo-se para fora, para o ambiente a partir da pelisfera, para o espaço ao redor do corpo, aumentar tônus, alongar, alcançar, condensar e empurrar. E que ela traz que isso vem do Laban, né, na verdade. Ela faz essa citação. Então, a sinesfera, nomeada por, inicialmente de Rudolf Laban, é a esfera ou bolha de espaço ao redor do corpo pela qual se pode alcançar e mover os membros sem mudar a localização do próprio centro. Então, é uma definição bem técnica, né, aqui. Então, não tem deslocar, um transladar do centro. O centro está em pausa, né? Óbvio, eu posso girar no meu eixo, né, e mexer bastante as extremidades, mas o centro não está transladando ou movendo, né, aqui. E ela faz essa subdivisão, né? Na underscore, a sinesfera é dividida em baixa e alta. Eu experiencio uma diferença marcada, né? Ela fala uma diferença marcada entre essas zonas, quando eu estou aquecendo para uma mobilidade completa pelo espaço físico, né? Então isso é importante. Então ela tem essas duas esferas e os desenhos vão ficar mais claros, né? Esse desenvolvimento. Então, novamente, pele, divisão mais ou menos na metade do corpo, e o centro está para baixo, né? O pontinho ali. E então é isso, tem a pele e tem até onde, esse círculo que é onde você consegue, né, mover, é a amplitude do seu movimento, né? Por isso que é o círculo maior. Então, a sinesfera baixa. Abrindo caminhos de movimento pela sua sinesfera quando o seu centro está no ou perto do chão. Rolar, engatinhar, rastejar, deslizar e outras formas de locomoção pelo nível baixo, do chão até uns 60 ou 90 centímetros. Então, ela traz uma certa precisão aí também, né? Mais ou menos, né? Tem uma certa amplitude aí até onde você pode subir ou mover o seu centro, que vai virar uma sinesfera mais alta, né? Uns 60 a 90 centímetros.
E ela traz uma definição bem técnica agora também, né, no livro. A altura da sua sinesfera baixa seria, grosso modo, a distância entre os seus isquios até o topo da cabeça. Então, é uma distância, né? Em termos de aquecimento, essa fase incluiria todo tipo de movimento que te prepara para cair e recuperar e passar seguramente pelo espaço do chão até a altura da cintura. Eu, às vezes, foco nos últimos 15 centímetros, quando eu estou ensinando, e eu uso esse foco para desenvolver estratégias para pousos seguros, deslizes, rolamentos e ressaltos, entrando e saindo do chão. Ressaltos é o rebound, né? A gente salta e cai e salta de novo. Todos os muitos padrões de rolamentos, né, estrelinha, rolamento de Aikido, rolamento crescente, em espiral, e todos os padrões de movimento de desenvolvimento, né, que ela chama, né, desenvolvimento em termos da criança, né, então engatinhar, etc., dão grande suporte para essa mobilidade pela sinesfera baixa. Então isso é importante também que ela fala que esse foco nos 15 centímetros, né, então isso é algo que outras técnicas trabalham, né? No acro yoga especificamente, eu também aprendi a focar nos 15 centímetros também. Então, tanto para sair do chão quanto para voltar, é sempre os mais desafiantes, né? Você está numa parada de mão, a primeira saída, né, do chão, né? E a última volta também, os últimos 15 finais para você não desabar, né? Você segurar ali e ter o controle de descida e saída do chão. Esses 15 centímetros são muito desafiantes, né? Ali. Depois que você entra ou sai dele, o resto é mais fácil, porque seu centro já ajuda também. Sinesfera alta, né? Então agora o pontinho ali em cima. Estendendo seu movimento, a sua energia e a atenção para níveis médio até ficar de pé e até com os pés fora do chão. Trabalhando para uma mobilidade em todas as direções pela esfera, seja começando pela cabeça, dedos dos pés, centro, a partir de um desejo interno de mover para fora ou uma atração para algo no espaço que te puxa, né, na verdade. Ou a partir de qualquer outra motivação para mover. Aproveitando da atividade da sinesfera baixa que ocorreu antes, pois agora as técnicas para rolar e cair e mover são estendidas para uma distância e alturas maiores. Integrando a sinesfera alta com a baixa, pesquisando para transitar confortavelmente entre elas. Então é isso, ela sugere todo aquele aquecimento, sugere uma movimentação primeiro de chão, para você, aí sim, um aquecimento de articulação e de força, né, de preparar para pouso, e aí agora sobe, né, vai subindo cada vez mais. Então essa é uma sequência que aí sim a gente está pensando em estar preparado, né, fisicamente para alguma queda, algo em termos de segurança que ela traz. Sinesfera expandindo ou viajando, né, aqui pelo espaço. Estender a sua atenção e mobilidade para uma área maior ou ao expandir o tamanho da sua esfera de movimento e consciência ou ao viajar essa esfera pelo espaço. Então, isso que é bem curioso, que é bem diferente, na verdade, de expandir e viajar, e ela traz isso. Expandir e viajar são distintos, mas podem sobrepor. Por exemplo, você pode estar se movendo dentro de uma esfera pequena, próxima do corpo, e pode apreciar, rolar ou viajar dentro daquele casulo de espaço pelo resto do espaço. Ou seja, você não está se movendo tanto, você está ocupando pouco espaço, ela traz a ideia do casulo, e é como se fosse um casulo movendo pelo espaço. Ou seja, você não afeta muito o espaço, né? Você não está grande aqui com essa movimentação da sinesfera, você está um movimento mais dentro aqui, então, e ao mesmo tempo você se desloca no espaço. Então você não está expandindo propriamente a sua sinesfera, mas você está viajando a sua sinesfera no espaço. Né? Ou ela fala ao contrário. Você pode alargar a sua expansão, a sua percepção do espaço e trocar com o espaço, no sentido até de olhar, né, dessa noção de alcançar o espaço sem andar, para incluir todo o espaço, mas continuar a se mover em somente uma área e não viajar muito. Né? Então você pode estar muito grande na sua movimentação, você consigo mesmo nessa sinesfera se expandindo cada vez mais, mas você não desloca tanto pelo espaço, não viaja tanto. Ou você pode expandir e viajar. Essa expansão ou contração refere-se tanto à amplitude da sua recepção e da sua transmissão de energia e atividade. O que recebe e o que dá. E o que dá, percepção e ação. Então, a expansão e a contração está mais a noção da referência com o espaço e a referência com energia também. Você crescer e olhar para o espaço e você recolher mais para dentro de si mesmo. Né? E o viajar é um viajar físico mesmo, é um transladar-se pelo espaço.
Então, agora é muito curioso esse também desenho, né? Porque você vê aqui, antes de ler qualquer coisa, vê que a pele não está tocando. Então, não tem toque físico ainda, né? Então, o que está tocando são as possibilidades do toque, né? Aqui a partir do movimento. Mas a pele em si, que é o contorno, não toca, né? Aqui. Então, as cinesferas estão sobrepondo, não as pelesferas. Em um espaço cheio de pessoas, aquecendo dessa maneira, né, que a gente já tá vendo aqui, as cinesferas dos dançarinos, o espaço pelo qual a energia, o movimento e a atenção deles estão circulando, irão sobrepor-se umas às outras, inevitavelmente. Essa sensação de mover pelo espaço de alguém, passando e atravessando e sendo atravessado, agita as coisas, gera energia e instiga os dançarinos para mais conexões. Em cinesfera sobrepondo-se, né, ou seja, nessa fase, você está se movendo pela paisagem de diferentes qualidades e características de movimento, sem ainda interpretar a informação, fazendo um passeio como um falcão em uma encosta no verão. Então ela traz essa ideia de, né, de um falcão, um local meio de, né, enfim, de encosta, né, de rochedos, assim, ele tá, então é um passear, né? Você não está pensando em processar informação, em interpretar, está passeando, sobrepondo, e é isso, né? Okay. Ainda sem toque físico, as pelesferas não se tocam. Ô Bruno, Opa, vai lá. acho que uma pergunta nessa que você falou, aqui é uma possibilidade de se tocar. Então, essa cinesfera, digamos assim, o limite é onde o meu braço alcança ou aonde minha perna vai também, o meu pé alcança. É esse limite ou é um limite que eu também posso imaginar? Ah, o meu limite é até tal lugar. Ou é aonde o meu corpo físico vai? Ah, não, aqui é até onde o corpo físico vai. Tá. Exatamente. Porque a gente poderia pensar antes, né, igual ela falou, de uma questão de o quanto você expande a sua cinesfera no espaço e até onde você imagina que você é grande, né? Tá. E aí sim, beleza. Mas aqui realmente é o conceito de cinesfera que ela usou especificamente com Laba, né, ali. Então, realmente, eu, né, venho com a possibilidade do toque, porque eu estou cruzando o espaço de alguém, mas ainda não tenho toque, né, ali. E é diferente do que a gente vai ver depois das influências não físicas que aparecem também, mas é um outro momento, né, digamos, né? Então, óbvio, não um outro momento, é que ela não está focando nisso agora, né? Óbvio que isso está ocorrendo, não tem como você estar movendo pelo espaço e não está afetando o outro de maneira não física também, né? Mas não é o foco que ela está trazendo aqui agora, né? Você não está pensando em afetar ou ser afetado, obviamente a gente está o tempo inteiro, mas o foco aqui é a questão física das cinesferas passando pelo espaço de alguém, né, aqui, e trazendo informação, mas eu não quero ainda interpretar essa informação, que vai ter um outro momento que eu quero, de certo modo, interpretar ou estar tá bem consciente dela. Aqui não, necessariamente, né? Então essa que é uma diferença grande. Boa. Essa palavra desafiadora, né, para traduzir, mas a gente traz como pastando, às vezes como pastoreio, né? O pastoreio é legal, mas às vezes eu penso mais no pastor do que quem está pastando. E ela faz referência à vaca e ao cavalo. Então é um pastar mesmo, né? Assim, é um animal que está pastando, né? E tem esses desenhozinhos, né, que ela traz. Aquecendo para a interação com os outros e com o ambiente por uma série de conexões breves. Conexões perceptivas, agora sim, né? Então, como que eu conecto a partir de percepções, né? Aí ela vai trazer várias, por exemplo, uma coincidência que você viu, e conexões físicas. O seu caminho de movimento se une com um do outro, de outro movedor, em uma confluência, em um toque, etc. Notando conexões das quais você faz parte e aquelas que ocorrem em outros corpos, né? Permitindo a sua dança solo passar para dentro, por dentro ou entre quaisquer dessas conexões, em qualquer ordem. Isso é pastar. Né? E ela traz isso, né? Então, todas essas conexões depois em X, né, que a gente vai ver com mais detalhe, essa maneira de estar interagindo, porque tudo isso é exatamente a partir dessa pergunta, né, do Ricardo Aparecido ali, é isso, ela está preparando para o toque e está preparando para esse grande influenciar, né? Então a gente começou, aumentou e estamos começando a interagir. Então esse é o momento, né? Então agora de fato vai começar talvez toques físicos e claramente essas outras influências do não toque físico, né? Do movimento em si.
né? E aqui ela traz isso, né? Então, essa imagem de... esse aqui é uma citação do vídeo, né, que ela traz. É como se fosse uma vaca ou um cavalo, né? Ela vai ali, come um pouquinho aqui daquela grama, come um pouquinho daquela, e é isso, né? E ela fala aqui, já antecipando, né? Ela fala, a diferença entre o engajamento e do pastar é que no pastar a gente não tem tempo de desenvolver. Você não se engaja com aquilo. Você só chega, come um pouquinho e vai. Chega, come um pouquinho e vai. O engajamento não, é um engajamento. Tem um comprometimento com aquele encontro. Ali você não tem nenhum comprometimento com aquele encontro. É só um pastar mesmo, né? Isso é bem importante. Eu estou no meu caminho, ela fala. Eu estou no meu caminho. Estou pastando e estou no meu caminho. Então aqui começa, né, as conexões tipo X, né, diferentes tipos de conexões, né, X, ela traz, sem nenhuma ordem específica, né? O toque, né? Então o toque, agora sim, claramente de novo, né? Aí sim as pelesferas, né? Então o toque físico, sempre a pelesfera se tocando, permitindo o contato físico entre o seu corpo e outro corpo ou objeto. Todos os tipos de toques, incidentais, acidentais, intencionais, né? Breve, deslizante, batidinha, leve, pesado, periférico, central, indireto, direto, inesperado, intencional. O toque também pode ser uma forma, isso é muito legal, o toque também pode ser uma forma de medir o espaço e o corpo. O quão comprido é meu braço, né? Você encosta em alguém, você, opa, agora aqui acabou meu braço, né? Então o toque ele é uma maneira de medir o seu tamanho também e o quão grande é aquele corpo e o quão grande é o corpo da pessoa. Nossa, aqui ainda falta braço e já foi o tronco, então, né? O meu braço já acabou e o dela continua. Então essa entende o toque como uma maneira de medir o espaço, né? Aqui é meio braço, aqui é um braço inteiro e os corpos também, meu e das outras pessoas, né? Então, agora sim é um toque pele-pele, né, pelo desenho, não somente as sinesferas se sobrepondo como era antes, né? Então, ela é bem precisa aqui, né? Atração. E esse aqui é legal, né, que ela traz também. Então, esses desenhos, né? Aqui. Para mim, é bem magnético, é a ideia de magnético, né? Não é somente uma coisa social, na verdade não é algo social. É mais algo magnético, né? Que ela fala. Então, ela sentir algo puxando em direção a algo ou alguém, né? Então, a qualidade, a presença, a massa corporal do movimento de outro dançarino, a música, uma faixa de luz do sol no chão, né? Então, sentindo uma atração magnética para tocar, mover com ou mover em direção a. Né? Então, isso é bem claro, ela é bem específica também, que ela fala, não é no nível social, né, consciente do que eu estou achando bonito, ou feio, ou sexual, é algo não consciente, então eu me atraio por algo e vou nisso, né, ali. Sem saber o motivo, sem narrativa e sem porquê. E a repulsão, né, é o contrário, né, é basicamente isso que ela fala, né? Então, sentir a sua energia se mover para longe de algo, alguém, mas algo importante que ela traz, né? Algo, alguém, um movimento, objeto, som, atividade, corpo. Não é um julgamento pessoal, social, mas um impulso momentâneo em ir para uma direção diferente, longe de. Isso pode mudar em um instante também. Né? Então ela fala isso. Aceita isso. Não fica pensando, nossa, tem uma repulsão porque essa pessoa é assim. Será que eu estou sendo preconceituoso? Sei lá, não pira, sabe assim? Então é uma repulsão, aceita e pronto. Né? Por algum motivo você foi para um lado, né? E tá tudo bem. E às vezes ela fala, isso pode mudar num instante. Às vezes é uma repulsão por qualquer motivo, às vezes é um movimento, um corpo, às vezes alguém está movimentando muito rápido, e às vezes essa pessoa muda o movimento, você já sente atração. Né? Então, assim, não cria uma narrativa do porquê você está numa repulsão ou numa atração nesse momento. Aceita isso de um jeito magnético, né? Ali. Porque tem outros momentos que ela vai falar, de certo modo, para você olhar, pausar, analisar, notar, não tem algo de refletir aqui, não. Tipo, entende a coisa de maneira magnética também. Né? E é importante deixar esse algo sem narrativa também aparecer. E aqui é muito legal que ela faz, ela coloca negrito também, né? Ela fala, alguém pode escolher ceder ou resistir a qualquer impulso. Isso é importante, são as escolhas, né, da vida. Então, alguém pode escolher ceder ou resistir ao impulso. O impulso está lá também. Então, você pode ter o impulso da atração e você pode resistir, né? Ou você pode ceder, e você pode ter o impulso da repulsão e você pode resistir ou ceder. Né? Mas desde que isso esteja claro. Né? Ela traz a questão da escolha, né, também. Coincidência.
Mesma coisa, mesmo momento. Ponto. Né? Então, divertir-se notando diferentes tipos de coincidências ocorrendo por todo o ambiente na dança. Então, agora sim, notando, observando, né? E ela traz alguns momentos que isso pode acontecer, na coincidência. Ela pode acontecer no movimento, duas pessoas caindo exatamente no mesmo momento em diferentes partes do espaço. Três dançarinos correndo na mesma velocidade. Várias pessoas permanecendo de pé no mesmo momento. Né? Ou movendo com a mesma qualidade. Né? Essa noção de qualidade vai aparecer bastante. Pode ser uma coincidência no som. Né? Você exala uma respiração profunda e escuta alguém do outro lado da sala fazendo a mesma coisa no mesmo momento. Né? Conforme seu corpo encontra o chão em uma queda, a música para. Né? Então, algo dramático. Né? Pá, né? Você caiu e pum, a música parou. Né? Enfim, coincidências. Né? Assim, e você só nota isso. Né? Ela traz esse local de esse notar até engraçado e curioso. Na cor. Você nota duas pessoas dançando juntas, ambas usando vermelho e preto. Todas no seu trio estão usando uma gradação de turquesa. Enfim, né, coincidências. Algo que a gente vai observar depois, a diferença, por exemplo, de uma coincidência e confluência, é bem diferente, mas às vezes as pessoas perguntam, é que nessa última, né, na confluência, os caminhos claramente se unem. Na verdade, não é só uma coincidência, é você se unir, o seu caminho se une com uma outra pessoa. Né? Ali é simplesmente notar uma coincidência. Até aqui alguma questão, tomei um certo ritmozinho, fiquem à vontade. Foi prazer. Bom. Intersecção. Cruzando caminhos, frente, trás, perto, longe. Então isso é legal, o que acontece na intersecção. Né? O seu caminho está cruzando com o de outra pessoa, ou o caminho delas está cruzando o seu. Você sabe? Movendo, e então alguém cruza, passa atrás, né? Passando atrás. E isso simplesmente dá um pouco de energia. Atrás dessa noção de alguém passa e dá um pouquinho de energia, você sente uma energia. Isso não significa nada, e você nem precisa fazer muita coisa sobre isso. É próximo, é longe, é rápido, então não necessariamente com toque, né, lá atrás. Então é um cruzar e isso te afeta, né? Então também não precisa analisar muito, tal, mas observa que é um ganhozinho de energia, é um estímulo, é um agitozinho que acontece, né, nessas intersecções. É cada vez mais isso, né? É uma criação de um vocabulário, né, para mostrar o tanto que nós somos afetados o tempo inteiro, né, de maneira consciente ou não. Né? E cada vez que a gente nomeia isso, a gente tem mais possibilidade de ter potência, né, com esse corpo, né? E escolher brincar mais de um jeito ou de outro. Né? Aí sim, né? Confluência. Dois caminhos fluindo para um. Bem claro esse. Pode ser literalmente entrar em contato físico ou uma confluência de massa, né? Ou simplesmente uma sincronização de caminhos de movimentos, de qualidades, tempo ou ideias, né, que ela traz. Então ela traz essa ideia de dois rios que se tornam um rio, mas ela faz isso. Então não é somente caminhos físicos e com toque, pode ser de ideia, né? Assim, então tem uma ideia, de algum modo a gente conflui para esse rio e para essa ideia comum. Então veja que é algo que ela traz novamente para a dança, para o improviso, para o toque, mas em vários momentos não necessariamente entra num vocabulário de contato e improvisação necessariamente, né? E ela vai explicitar isso. Né? São vários outros improvisos que estão acontecendo aqui e maneiras de afetar a outra pessoa. Mas olha, Vai lá, vai lá. isso daqui também pode ser confundido também com a coincidência, né? Sim, isso a gente vai ver depois. É muito curioso. Pode ser, pode ser. A questão da coincidência é isso, né? Aquela coincidência, né? Que você falou, né? Isso. É isso. Fala, a diferença, digamos, é que a confluência, os caminhos claramente se unem. Né? Então, tem uma certa união, né? Claro. Né? E a coincidência, às vezes, é só notar. Então, às vezes, você está de fora e você nota alguma coisa assim, né? Ou você mesmo está dentro e você nota. Mas não necessariamente os caminhos se unem, assim. Né? Então, mas é algo que, às vezes, pode se Que confundir. pode dar uma Né? confusão, né? Sim, sim. Principalmente quando você sai da questão física e começa a pensar numa confluência de ideias, né? De movimentos e de qualidades. Né? Sim. Com certeza. Divergência, né, que ela traz. Um caminho comum,
dividido em dois ou mais caminhos, né? Algo estava junto e algo separou. Então, é bem claro, né? Ela traz assim. Contraste. O contraste, ele se opõe à coincidência, né? Então, tem alguns que são claramente opostos, né? Digamos assim, um em relação ao outro. Diferença é uma... Isso é muito legal. É muito importante, na verdade, o contraste. Diferença é uma forma de conexão na underscore. Então, diferença é uma forma de conexão, né, na underscore. Talvez alguém está muito envolvido na pelesfera. Outra pessoa está muito rapidamente se movendo pelo espaço, tendo muita energia. Você começa a ter um contraste real no espaço. Né? Alguém está muito dentro de si, na perisfera, numa pesquisa ali, agitando, e alguém, tipo, correndo, né? Sei lá, movendo muito rápido pelo espaço. É um claro contraste, né? Assim. Então, o que ela fala? Normalmente, o contraste traz um senso de tensão, e é uma maneira que normalmente as pessoas sentem tensão enquanto uma coisa é ruim. É um momento que as pessoas sentem assim. E que isso precisa ser resolvido. Esse local de resolver a tensão, resolver o contraste. Né? A gente tem que harmonizar de algum jeito. Né? Mas se nós percebermos a diferença como uma forma de conexão, isso traz muita potência. Você tem muitas opções se você puder sentir o contraste como um tipo de conexão. Né? Então, é muito importante isso. Também entende o contraste com um tipo de conexão. Né? Se está contrastando, já está conectando pela diferença. Né? Então, isso é interessante, né? Que ela traz, e é importante observar isso e aceitar o contraste. Né? Não quer dizer que você precisa, né, não harmonizar ou harmonizar, mas observa ele. Não é um local de criar uma tensão que a gente precisa resolver isso. Às vezes o contraste vai acontecer e tem a beleza disso também. Né? Entender a diferença como uma forma de conexão. Isso é bem importante, até filosoficamente, assim, né? A gente às vezes tem essa ideia da igualdade, de tornar tudo igual, mas a igualdade, ela também suprime as diferenças, e isso pode ser violento. Né? Então, tornar tudo igual é tornar tudo, também achatar as diferenças, né? Então, é fazer as pessoas entrarem no padrão do que seria igual, né? Para depois se conectar. Né? Então, no fundo, isso não é conexão. Na verdade, é transformar as pessoas no molde para igualar ou nivelar. Né? Então, isso é problemático. Né? É curioso, né? Porque você falou da palavra tensão, né? Sei lá, pensando aqui nessa questão de improvisador, né? O quanto essa tensão, ela também é um motor de movimentar essa dança, né? De lidar com esse conflito que a gente fala que é conflito, né? Sim, Bom, total. Total, não é isso. Então, aí ela fala, nós sentimos a tensão como algo ruim. Né? Então, e não, né? Tensão até me ter. E às vezes eu sempre tenho que explicar. Às vezes eu estou numa aula falando sobre a acroyoga, então, aqui tem uma tensão no braço tal, e tem uma tensão, porque você tá, né, tem um braço segurando o osso e tem uma tensão. Mas é quase que eu preciso me justificar que é uma tensão relaxada, sei lá, né? Porque a pessoa sempre que é tensão, ela pensa que está tensionado de um jeito ruim. Não? Então, não necessariamente, tem uma tensão. É importante que tenha tensão e não um afrouxamento, né? Para você conectar ali com outro corpo também. A tensão também gera conexão, mas atualmente a gente leva para outro lugar, né? Essa palavra, igual você trouxe. Influência, né? Então essa também é bem legal o desenhozinho. Notando a influência de uma coisa em outra. Alguém corre pelo espaço e logo depois o nível de energia do grupo sobe. Há uma música com uma batida muito forte e de repente metade do grupo entra nesse ritmo. Né? Você percebe que pegou a qualidade de movimento, de energia de alguém que passou por você se movendo. Mas você percebe isso. Mudança de velocidade, qualidade, ritmo, intensidade, humor, direção. Né? Essas influências podem ser notadas depois ou durante elas, né, que elas estão ocorrendo. Podem ser intencionalmente escolhidas, isso é importante que ela traz, ou inibidas. Podem ocorrer entre você e outros ou serem observadas nos outros. Né? Então, as influências, elas podem ser escolhas também. Às vezes não, às vezes você nem percebe que foi influenciado. Na hora que você viu, nossa, por que eu estou mexendo assim? Ah, tá,
porque a outra pessoa, todo mundo está mexendo assim, então por isso que eu movi. Né? Então ela traz essa possibilidade para você ganhar consciência também. Né? Então, quanto mais consciência, mais autonomia também, né? Um desenvolvimento de autonomia, né? De escolher ali. Às vezes influência para algo que não é bom para o seu corpo nesse momento, né? Assim. Então ela fala, pode ser, eu posso perceber a consciência durante ou depois, né? E muitas vezes é depois, né? Essa influência. Então, eu estava fazendo algo começou a influenciar, eu entro nessa frequência, né? Nessa influência, e depois eu percebo. Então, isso é diferente, isso é muito curioso, é bom que ela traz próximo aqui, mas é diferente de empatia e ressonância, né? Então, poderia parecer, né? Influência. E ela traz, na verdade, que ainda é diferente de atração, né? Isso é diferente de atração, pois você pode sentir uma ressonância simpática em relação a alguém ou a algo, mas não necessariamente um desejo de se aproximar ou se juntar a ele, a ela ou a algo, né? Então isso é interessante também, né? Então algo ressoa em mim, né? Assim, então, de algum modo isso ressoa, eu me identifico, isso ressoa em mim, mas não necessariamente quer dizer que eu vou coincidir com esse algo, que eu vou fazer o que esse algo, né? Que eu já estava fazendo, que eu já estou coincidindo, e nem que esse algo me influencia, né? Porque eu também posso não me influenciar por esse algo, isso ressoa em mim, né? Então, essa ideia de, às vezes, uma risada, né? Isso me alegra, né? Ali, e às vezes uma energia de correr ou de silenciar, enfim, isso ressoa em mim, né? De algum modo. Colisão, né? Entrando em contato físico direto e vigoroso com alguém ou algo. A primeira ela traz isso. Mas também as colisões podem ser suaves, intencionais ou não. Normalmente acompanhadas por um rebotear, né, do outro corpo. Essa noção de rebote. Também, talvez, também poderiam existir, aí elas perguntam, né, curioso. Talvez também poderiam existir colisões não físicas energéticas, colisões de qualidades ou ideias. Né? Então ela fala, ela traz isso, né? Talvez uma ideia, uma colisão de ideias, colisão de qualidade, né? Talvez isso também possa existir. Né? Ela estava trazendo mais para o físico, mas ela traz essa possibilidade. A tangente, ela é bem específica, né? Ela fala um único momento de dois caminhos ou mundos entrando e saindo em contato. Né? Então é muito breve, né? Pode ser físico, pode não ser, mas é um ponto de contato. Já entrou e já saiu, né? Então não tem grande desenvolvimento juntos, né? É isso, entra e sai em contato. E ela conclui essa sessão falando: é divertido criar novos símbolos e qualidades de relação conforme nós continuamos, notando o que ocorre. Para falando isso, né? Então a gente pode continuar, né? A gente pode continuar pensando, a gente pode criar símbolos, pode trazer inúmeras outras maneiras de estar se tocando e influenciando. Legal. Então, agora, todas essas qualidades, ela vai trazer de uma maneira mais desenvolvida agora, como isso se desenvolve por mais tempo junto, né? Então, digamos, isso tudo era ainda, de certo modo, um aquecimento, um mover pelo espaço, um pastando ali, e em algum momento um engajamento ocorre. E ela traz essa diferença para o primeiro engajamento, né? Então, o primeiro engajamento não é a primeira toque, troca rápida, né? Assim, é o primeiro engajamento mesmo, né? Aqui. O que é difícil às vezes de identificar, mas existe às vezes um primeiro engajamento, né? Aqui. Então, depois de um tempo pastando, por meio de toques breves e outras conexões, nós nos permitimos ficar ou sermos mais levados para uma conexão de toque e para completamente engajar. Você não está mais em seu caminho para algum lugar, você não está de passagem, fazendo pequenas trocas durante o caminho. Você está dentro disso aqui até que ele se acabe. Isso é engajamento. Nós normalmente usamos o primeiro grande engajamento da partitura como uma oportunidade para focar no seu desenvolvimento de uma dança de contato e improvisação. Uma dança de aquecimento de CI. Agora que, digamos, poderia aparecer o contato e improvisação propriamente dito, né, ela traz, num engajamento de uma primeira dança. Eventualmente, na partitura, o engajamento pode ser qualquer tipo de conexão que você possa, né, decidir desenvolver. Seja contato e improvisação, ou uma conexão de toque, ou uma conexão de não toque baseada no ritmo, imagem, forma, imaginação, qualidade, ritmo ou som, com uma ou mais pessoas ou enquanto solista. Então, tem essa ideia do engajamento possível ali do contato e improvisação, mas talvez você vai se interagir de outra maneira. Né? Aqui. Então, veja que é um desenho de X, né, aqui,
porque existe um contorno no sentido de estamos engajados, né? Então, independente do que está acontecendo lá fora, existe esse contorno, é como se tivesse uma certa aura ali, né? Entre esse duo, esse trio, o que quer que esteja acontecendo, tem uma contenção e tem esse toque, né? Então, o X, na verdade, é como se fosse um sinalzinho, uma setinha para cá e para lá, eles estão conectados com o centro. Né? Assim, igual, tem várias maneiras também de pensar esse X, né? Mas de forma geral é isso, porque depois a gente vai ver que a hora que eles se separam assim, com esse sinalzinho, né? De mais ou menos, ou de setinha para cá e para lá. Então, desenvolvimento, há um desenvolvimento no engajamento, né? Se não acontece algo abrupto e termina esse engajamento, porque pode acontecer também, né? Tudo pode possível. Quando alguém se engaja, a dança naturalmente desenvolve. Aprofunda, desdobra, uma coisa levando à próxima. Isso é verdade, seja um dueto de contato e improvisação, um trio ou qualquer número de pessoas envolvidas em um outro evento improvisado no espaço. Uma vez que há engajamento, as coisas imediatamente começam a se desenvolver. Né? Então isso é interessante. Então agora ver que o contorno que estava ali, tipo, criou algo, a gente começa, né, anda pelo espaço, vem para cá, então esse contorno ele fica mais fluido, mas está contorno. Né? Essa noção de estou aqui, não quero sair daqui. Né? Tem algo aqui que eu quero desenvolver. Né? Então tem a noção, e isso é muito interessante, né? Porque às vezes tem para quem dança, né, contato ou dança de improviso, às vezes tem um caos acontecendo, mas vocês estão juntos, né? De algum jeito tem algo que é um contorno ali, né? Parece que tem algo ali que está segurando, né? Atraindo, tá? Realmente está engajado ali, tem um comprometimento, né? Ali, de estar junto. E aqui fica bem claro como essas separações acontecem, né? Aqui pelo xizinho, o afastamento das setinhas, né? Que ela chama de resolução, fim e desengajamento. São 3 etapas, podem se sobrepor, mas é muito curioso as diferenças, porque realmente acontece isso, né? De algum jeito ou de outro. Finalizar o engajamento pode ser sentido ou escolhido de várias maneiras. É uma oportunidade para estar consciente de como as coisas terminam, notando o que acontece e ou intencionalmente exercitando diferentes opções. Ele pode ser resolvido mutuamente, ser interrompido, ser terminado por uma pessoa só. Ele pode finalizar sustamente, gradualmente. Afastamento com senso de conexão, de querer prolongar, né? A gente às vezes afasta, mas, né, prolonga esse despedir-se, né? Ou completar-se inesperadamente e acabar. Pareceu que algo se resolveu ou simplesmente foi cortado. Houve uma série de finais, né? Às vezes tem vários finais, né? A gente finalizou aqui e voltou, finalizou aqui e voltou. Tem vários finais, né? Às vezes. Aumentar. Ela traz, depois do fim, ao desengajamento, uma partida física e energética da forma que acabou de terminar. Novamente, note como isso acontece. Quais as tendências de cada um. Brinque com as possibilidades e mantenha-se aí. Isso é muito importante. Né? Aqui, o que ela traz. Então, manter-se aí. Então, veja os desenhos, né, aqui. Essa noção de resolução, algo, então ainda no toque, ainda no contato físico, tem algo ali que está se resolvendo, né? Perde-se, né, ou se escolhe, sai de contato físico, começa a chegar a um fim, a concepção do fim, né, aqui, então visualiza esse fim, algo vai finalizar essa dança, né? E depois um desengajamento. E veja que o desengajamento ocorre, e é, digamos, mais claro que ele ocorre, porque tem a possibilidade de engajar com outras pessoas. Né? Então aqui, ó, estava junto, separou e agora já começa a aparecer outras pessoas, né, no radar, né, ao redor. Então o desengajar já é um engajar-se com uma outra pessoa. Né? Então é realmente óbvio, isso tudo pode ser atravessado, né, e é atravessado bastante, né, nas jams, mas tem esse momento, por mais que seja cruzado, interrompido e volta, tem os vários fins, os vários engajamentos e desengajamentos. Né? É curioso esse local que ela traz, e ela fala, ela é bem clara que ela note isso. Quando é que resolveu-se algo? Resolveu algo ou foi só cortado? Né? Então isso é uma pergunta muito difícil, né, de responder, a verdade. Resolveu-se algo ou foi cortado? Aconteceu um fim mesmo? Você escolheu esse fim ou a pessoa que escolheu só esse fim? Né? Que quando é que você desengaja de fato da pessoa? Né, ou se ainda está dançando com uma outra pessoa engajada com ela, né, assim, então o que pode acontecer também. Então o que significa de fato desengajar? Né? Então isso é muito importante, e esse finalzinho que ela fala, né, note como isso acontece, né, note como isso termina, brinque com as possibilidades, e ela fala, mantenha-se aí,
Então, isso é muito importante pelo que vai vir depois, que ela fala, a primeira dança, né, o primeiro engajamento, né, propriamente dito, é muito importante você não sair. Ela fala, não sai e vai beber água, né? Não sai e dá uma pausa. Ela fala, se move, fica aí, porque é muito importante o que vem depois, principalmente desse primeiro engajamento. Né? Ela fala, é muito importante. Porque a gente diz, né, não sei, cansou, dançou até o final, e às vezes até o final significa exaustão, né? Porque aí tem todas umas questões sociais de não querer sair antes, por medo da pessoa pensar que você não está gostando, enfim, tem várias questões, né, sociais. E às vezes você sai e aí você vai descansar, ou vai beber uma água, ou vai no banheiro, etc. Ela fala, não, continua no espaço, mantenha-se aí. Ela fala, sustenta isso, né? Porque aí tem muita coisa acontecendo. Então aproveita isso, né, esse local, porque nem sempre acontece, né? Então, é justamente isso que ela vai trazer nessa importante, mas às vezes não tão bem comentada, próxima, que é a recirculação pela partitura. Então, a recirculação da partitura, ela fala, agora, depois do fim do seu primeiro engajamento, você estará livre para se mover para qualquer lugar da partitura, para a pelesfera, para a sinesfera viajando, ou pastando, ou outro engajamento. Muitas das fases podem sobrepor-se também, claro, né? Por exemplo, você pode estar engajando solo e nota uma coincidência no espaço, ou você está na pelesfera e nota que você está sendo pasto de outro dançarino. É curioso essa ideia, isso que ela fala. Às vezes você está ali na sua pira sozinha e alguém está pastando, e usa você ali, né, como pasto, ou seja, pegar uma informação. Você está agora na partitura aberta, né? Aqui. Então, da recirculação, né? Então agora que você saiu do primeiro engajamento, você pode recircular por toda a partitura, e nesse recircular em toda a partitura, aí sim a gente entra, né, nisso que a gente chama de, bem importante nessa fase, que é partitura aberta, né? Agora nós estamos em Jam. Né? Então ela fala, fisicamente, energético. Então ela fala, veja que o estado de Jam é depois do primeiro engajamento, né, que ela traz, porque aí sim vai ter um momento de engajar com um duo, ou trio, um grupo, e como é que eu reciclo isso? Né? Como é que eu volto para a partitura? Isso é um desafio, sustentar isso. Agora nós estamos em Jam. Fisicamente, energeticamente, composicionalmente, ela sempre traz a noção de composição, isso é bem importante. Experimentalmente. Conexões podem ser de qualquer duração. Pode ser contato improvisação ou outros tipos de encontros de movimento improvisados baseados no ritmo, espaço, imagem, forma, estado, arquitetura, musicalidade. Isso pode incluir engajamentos solo, grupais, formas surgem, desenvolvem, finalizam, transicionam e continuam em um constante fluxo da vida e da forma por uma miríade, né, de dinâmicas e níveis de acordo e individuação do espaço. Então, são muitas possibilidades, né? Agora é a partitura aberta. A partitura aberta dura tanto quanto o tempo permitir, né? Ela fala. Então, isso é bem importante, ela é bem clara, ela fala, isso não é exatamente uma jam de contato improvisação, né? Então pode ter, ela é bem explícita, ela fala, isso não necessariamente, isso não é exatamente, né, uma jam de contato improvisação, ela traz aqui. E que essas subseções são bem importantes, né, que ela fala. E ela é bem detalhada, parece que é um momento rápido, que ninguém comenta, mas no livro é muito grande, né, ela traz aqui. Porque nesse momento de partitura aberta, é uma possibilidade de observação e reentrada na partitura aberta. Então, o que isso significa? Né? Em algum momento durante a partitura aberta, os dançarinos podem individualmente sair da moldura da atividade e observar. E depois de muitos minutos, reentrar. E se encontrando seu caminho de volta à improvisação. Isso é uma função muito importante da partitura e é feita com a intenção de apoiar, estudar e apreciar. Existem muitos filtros possíveis para olhar para a atividade. Alguns filtros possíveis e lentes para essa observação são os seguintes. Ela fala, você pode observar a coisa como um fenômeno, digamos assim. Você vai notar as formas organizando-se a partir do aparente caos. Então, tem um aparente caos, algumas formas vão estar se organizando, criando uma coerência, desenvolvendo, mudando, finalizando, separando, dissolvendo, transicionando. Então, entender aquilo como um fenômeno, mais do que pensar em seres humanos, né, assim, pensa como um fenômeno, né, assim, então, a forma se organizando num espaço caótico. Então, é uma visão poética muito curiosa de entrar nela também, né, assim. Então, entenda como um fenômeno, ou pelas lentes da própria Underscore, né, ela traz, ou seja,
Ou seja, ela fala, tenta ser bem técnico, vê o quão funciona, digamos, a linguagem e o vocabulário do underscore, né? Então, nota quando é que resolve esse engajamento e quando é que finaliza. Então, é curioso, quando é que tô vendo esse do, aqui eles resolveram, aqui eles finalizaram. Então, tenta brincar em ser técnico, né? Assim, captando o momento que uma conexão pastando tornou-se engajamento. Quando é que algo começa como pastar e torna engajamento? É uma risada, é uma dada, é um dar mais peso, é um puxar. O que caracterizou naquele momento, né? Testemunhando alguém transicionando da pelesfera para a psinesfera, por exemplo. Alguém está dentro do corpo e agora foi para né, da pelesfera para a psinesfera. Então, apreciando uma coincidência. Então, é sutil às vezes. Né? E se ela fala, treina o olho para olhar, né? Para observar e para sentir isso, observa. Como uma composição, não outra maneira, que ela fala, vendo relações entre elementos formais. Então, formas, cores, qualidades de movimento, estados, emoldurando pequenas áreas do espaço na sua consciência para limitar a tela, né? Ou seja, uma coisa meio diretor, né? Que ela fala, visualiza aqui e é aqui, quero visualizar isso, né? Ou afastar o zoom para ter consciência de um quadro maior. Então, brinca um pouco com isso. O que seria uma composição, né? Ah, beleza, aqui, ali, isso é muito curioso mesmo, realmente acessar isso por um tempo, né? Muito bom. Como uma dança física, né? Então, obtendo impressões e transmissões técnicas e sinestéticas. Então, quero analisar a fisicalidade da dança. Então, tem esse vetor para cá, esse aqui está caindo para ali, essa massa ali vai... Então, observa a fisicalidade da dança. Entende como uma jam grande, aberta para outros movimentos de contato. Então, uma jam de contato e produção mais aberta para outros movimentos. É uma possibilidade. Então, tem contato, mas tem um monte de outras coisas, né? Se abre para isso. Como uma aldeia, né? Essa é uma imagem curiosa, né? Ela fala, observa como uma aldeia, né? Então, com muitas atividades coexistindo interdependentemente, né? E essa imagem de aldeia, ela fala, né? Para um movimento grupal improvisado, veio desse desse pensador que é o Suprapto Suryodharma, né? Essa ideia de uma aldeia, né? Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Alguém está nessa função, outra pessoa está fazendo aquilo, então, como se fosse uma aldeia e cada um está fazendo alguma coisa importante, interdependente nessa aldeia. É muito curioso essa imagem também. E ela fala, e de qualquer outro jeito que você a veja, né? Tá tudo bem. Observa de qualquer outra maneira que você ache curioso observar. Sei lá, né? Uma floresta, um mar, bichos, né? Enfim, qualquer outra coisa que você quiser observar. E esse aqui que é o comento que eu estava comentando com vocês, né? Que é bem legal que ela fala. Eu normalmente recomendo que os participantes não escolham o momento logo depois da resolução, fim do engajamento, para sair e assistir. Mas, em vez disso, encontrem outro momento para sair. O momento logo depois do engajamento finaliza, né, que um engajamento finaliza, é um momento delicado em uma improvisação. E é interessante dar suporte para a continuidade ali. Ver o que surge nessa transição, em vez de cortar isso para sair, ou para observar, ou para beber água. Né? Então, isso é bem importante mesmo. Tem muita coisa acontecendo no seu corpo, e às vezes a gente, beleza, a dança acabou. Né? Em vez de, não, movimenta, vê o que isso movimenta, e vê o que de fato. E no fundo é sustentar uma dança a partir de uma resolução de que essa dança terminou. Então é difícil às vezes isso, né? Até por uma questão social, né? Assim, agora eu terminei a dança porque eu fui beber água, porque eu preciso sair, porque eu preciso descansar, e não porque eu quero dançar só agora, né? Ou então, e porque eu quero ir para o espaço agora, né? Ou porque eu achei que era importante e o fim era esse, né? Então é um desafio social que ela traz às vezes, né? Terminar, ou resolver, ou desengajar, né? E continuar no espaço, né? Ali, né? Pode ser desafiante também, a pessoa pode continuar querendo também você, né? Ali atrás do corpo, né? Como dizer também não. Então, são várias questões em jogo ali, né? Ótimo. Resolução final do espaço. Em algum momento, é anunciado 5 minutos para a resolução final. Ou se entende, a partir de um acordo prévio, que nós só temos poucos minutos restantes para dançar. Isso significa que é o momento de começar o último capítulo. E dentro dos próximos minutos, chegar ao fim da atividade atual, trazendo para a resolução o desenvolvimento do próprio movimento dança feito por toda a extensão da partitura. Então agora ela traz essa ideia de resolução como um geral da dança como um todo, da partitura toda. Essa resolução pode ocorrer como uma quietude ou como uma sustentação da imagem do movimento atual.
não permitindo que isso desenvolva mais. Dessa maneira, cada indivíduo e o grupo chega a um ponto final estável comum e o mantém até que todo mundo tenha chegado a uma resolução. Às vezes o fim ou resolução é chamado, eu preciso chamar, tipo, aqui é o fim mesmo, né? Vamos terminar. Mas, mais frequentemente, nós o sentimos enquanto grupo, né? Depois desse aviso, né, de 5 minutos. Todo mundo fica nessa resolução final alguns momentos, sentindo, aproximando e afastando-os um no espaço e tempo, e permanecendo até estarmos satisfeitos e completos. Então, é encontrar um fim junto a partir do cronograma estabelecido, né? Aqui. Isso é bem importante para a próxima fase, que ela fala que é uma fase talvez a mais importante para ela, né? Que é a preparação, né? As duas próximas. Desengajamento de todo padrão. Então agora cada um foi para o seu caminho, né? Cada pontinho ali, né? Cada tracinho. Depois que a resolução final ocorreu, cada indivíduo retira-se do arranjo final em seu próprio tempo. Isso não é uma pausa grupal. Isso é bem importante. A gente normalmente faz uma pausa como se fosse uma pausa grupal. Ela fala, isso não é uma pausa grupal. De preferência, cada pessoa desengaja de todo o padrão individualmente e entra diretamente no período de reflexão e colheita. Então, isso é muito importante, né, que ela traz aqui. Então, desse momento de, beleza, resolução final, a gente terminou como grupo, estava ali, cada um vai saindo no seu tempo, não entra numa questão social, não é uma pausa grupal, é um momento de entrar, ela fala, entra direto no local de reflexão e colheita, que é o quê? Né? A gente também, às vezes, não trabalha tanto ele. Tomando o próprio tempo para descansar, restaurar o corpo, analisar e refletir sobre a própria experiência durante a partitura. Nós movemos diretamente da resolução final para a reflexão sem socializar e outras interações. Esse é o momento para refletir sobre a sua experiência, seja escrevendo, movimentando, desenhando e pensando, colhendo observações diretas que podem ser compartilhadas com os outros. Como a partitura funcionou para você dessa vez? O que foi algo específico que aconteceu? O que você percebeu, sentiu, aprendeu? Essas são as suas coleções, as suas anotações, não completos resumos ou interpretações. Elas podem ser somente fragmentos, né? Seja se anote, se desenhe, se pense. Eu amo a maneira como o espaço pode ser sentido nessa fase. Uma atmosfera vasta e calma, onde nós podemos estar sozinhos, juntos, refletindo em nossas próprias experiências ao dançar e improvisar na partitura. Então esse é um momento muito importante, né? Por isso que é bem legal realmente a gente trazer seguir bem, né, o cronograma para a gente realmente ter esse realmente é uma ferramenta de estudo, né, de autoestudo, né, aqui, né, que passa por várias partes. E tem essa parte, que é uma parte de elaboração, de reflexão mental mesmo, né? E ela traz aqui o compartilhar ou agradecer, tem um círculozinho, que normalmente se faz em roda, né? Esse é o momento de estarmos juntos, normalmente é um círculo roda, para oferecer as reflexões, alguns frutos da colheita. Ela fala, normalmente são comentários breves com pouco ou nenhum debate. Então não é uma ideia de entrar num debate aqui, é mais um local de escutar, né, as palavras, as frases, as imagens soltas. Às vezes um desenho que alguém mostra, né? Não há necessidade de grandes resumos, não precisa falar, eu vou resumir o que eu escrevi. Não, às vezes fala uma palavra, né, uma frase que você achou mais interessante. Somente uma pequena quantidade de observação verdadeira da experiência de alguém é o bastante. Você também pode passar, né? Passar a vez, se você não tiver nada para compartilhar ou não tiver sentindo de falar. E aqui ela traz, né? As expressões de inteligência e de consciência, a variedade de experiência nesse compartilhar são impressionantes, informativas e divertidas. As observações agem como maneira de compostagem ou fertilização da nossa prática, né? Informando o caminho para o próximo momento. Às vezes, é bom ter algumas frutas, algum lanche fácil de compartilhar durante essa fase. Então, ela fala que aqui já é um momento de a gente conversar e para a gente ter uma certa calma também. Então, água, né? Porque ela fala, provavelmente a gente já está 3 horas aqui, né? Então, às vezes, algum lanchinho aqui. Esses aqui são muito importantes, sofreram algumas alterações, né, ali. Ali eu não comentei lá em cima, bem lá em cima, a assembleia, algumas pessoas às vezes chamavam de powwow, né, não sei se alguém lembra disso, então a gente não usa mais esse termo, que é um termo, e se entende hoje que é uma apropriação cultural e é um termo dos povos nativos indígenas, né, então não se utiliza mais o powwow, então agora só se utiliza
a assembleia, e depois vai ter uma outra mudança aqui em outro termo também. Aspectos não sequenciais todo o tempo, em qualquer tempo. Né? Então ela traz alguns princípios e fenômenos para considerar, usar e notar durante a sua prática de underscore. Para o Ken, né, aquele professor que eu falei que tem uma prática durante décadas e anos de underscore, ele fala que são fenômenos de improvisação colaborativos. Fluindo, essa é uma imagem bem curiosa, né, aqui. Então, fluindo é um senso de fluxo contínuo da sua energia e da força vital. Né? Contínuo enquanto você está vivo, né? Você está vivo. Então, é contínuo nesse momento, né? Quer você esteja feliz ou triste, engajado ou entediado, sozinho ou com outros, com clareza ou não sobre o que você está fazendo, por detrás de tudo você está fluindo. Tem algo fluindo aí por detrás. E ela fala, uma consciência sobre isso e uma conexão com isso pode ser útil em vários momentos durante o percurso. Para mim, um equivalente visual são as partículas de luz fluindo na tela antes do filme começar. A guia no começo da bobina, né? A bobina do filme ali, né? Um campo contínuo de pequenos pontos de luz movendo em direção a você, não ainda focados em uma imagem específica. Respirar parece estar conectado com fluir. A constrição de um pode igualmente afetar o outro. Isso é outra razão para manter a sua respiração confortável e fluindo. Lembrar-se de respirar ou de considerar o fluir pode ajudar especialmente se você estiver se sentindo insonso, perdido, em pânico ou preso. Pode te ajudar a suspender a descrença e o julgamento e a começar a notar o que está ocorrendo no ambiente interno e externo, a relaxar e a sentir o que te atrai. Então ela fala desse fluir como uma energia realmente que passa, é a sua força vital ali. Né? Então isso está acontecendo, quer você queira ou não. Né? A questão é que às vezes você está mais consciente, às vezes menos consciente. Né? E ela fala assim, usa principalmente a respiração no momento que você está às vezes meio insonso, meio para baixo, né? Com tédio, ou perdido, né? Assim, ela ativa essa respiração, ativa essa autonomia, lembra dessa força vital, que ela fala para você suspender a descrença, né, no mundo. Né? Então você volta essa crença na sua energia, no seu fluir, na sua força. Né? Uma imagem bonita que ela fala também, né? Ela fala, esse fluir é como se fosse uma rede que vai te pegar. Né? Uma rede que ela vai te segurar se você cair. Né? E que ela está por debaixo de você. Então, algo que te segura nessa força vital. O Ken traz uma imagem mais fisiológica, né? Ele traz essa ideia desse fluir também para o fluir do sangue, das glândulas linfáticas e outros fluxos no corpo, né? Tudo aquilo que é vital mesmo, né? Lacunas. Lacunas são momentos da improvisação onde você experiencia uma ausência temporária de referência. Um sentimento de estar entre formas e incerto sobre o que você está fazendo e sobre o que fazer. Isso pode até mesmo ocorrer dentro de formas conhecidas, dentro de um dueto de contato e improvisação. Ela fala isso, você está às vezes numa dança, você não sabe o que você está fazendo, você perde uma noção, né, ali a referência. Ou você se desconecta, nesse momento de lacuna, assim, surge algo ali no meio, né? Então você vê que agora aqui já não tem, as bordas não se conectam, não tem centro, é uma lacuna, né, esse desenho. Esse momento de lacuna, é curioso, ela fala, pode durar frações de segundos ou mais e podem ser respondidos, né, resolvidos de diferentes maneiras. Ela traz duas mais específicas. Você pode escolher fazer algo familiar e preencher a lacuna dessa maneira. Familiar que ela fala até o movimento, sabe? Eu não sei, venho da capoeira e faço esse movimento, beleza, me achei. Né? Então, venho do palé, eu levanto, faço um plié, então, me achei. Então, faz um movimento familiar que você se acha, é um jeito de resolver a lacuna. Né? Mas, ela fala, você pode também simplesmente respirar, fluir e notar pontos de referência começando a ocorrer, eventualmente organizando uma forma mais discernível, ou seja, espera, segura aí essa lacuna, não precisa resolver ela também. Né? Então ela fala, fique na lacuna e veja o que acontece. Né? Em alguns dias, para algumas pessoas, as lacunas serão difíceis e indesejáveis. Em outros dias, elas serão excitantes, engraçadas, encontros fascinantes com o desconhecido. Né? Então isso é curioso, ela fala, estude como você se sente. Né, o que você percebe, o que você faz nesse momento, e note outras maneiras também de sair disso e de entrar. Né?
Estar relaxado e alerta, com um senso de concentração e humor, é normalmente uma postura útil, né? Então é isso, não precisa necessariamente resolver rapidamente, e esse local de estar relaxado e alerta, né? E nessa noção de um senso de humor, né, também. Essa é bem legal também. Consciência telescópica. Ajustando a escala e o foco da consciência em qualquer momento. Uma lente de zoom. Escolher aproximar o zoom em uma pequena sensação do corpo ou telescopar para fora para ter consciência de todo o corpo de uma só vez. Ou abrir a visão para englobar o seu corpo e o espaço ao redor dele, ou ir ainda mais para fora para incluir todo o espaço em sua visão. Esse telescopar para fora e para dentro permite alguém obter informações em vários níveis e também desenvolver a habilidade de concentrar em diferentes níveis de informação em diferentes momentos. Essa habilidade, né, de... Por exemplo, se você se tornar consciente que você tem estado focado, né, focando internamente por um tempo, pode ser interessante telescopar para fora, para checar onde você está no espaço e o que mais está ocorrendo ao seu redor, perto e longe, sem perder a sua conexão com as sensações físicas com as quais você está engajado. Pode-se, então, ela traz, pode-se, então, brincar entre essas visões. Então é isso, às vezes a gente entra numa dança, entra num movimento, a hora que você vê, você nem sabe tanto que você está no espaço, que você está muito dentro daquela relação, daquele momento físico, né? E às vezes, sei lá, você está batendo em um monte de gente também, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, abre, né, onde é que eu estou no espaço, né? Onde é que eu, em termos de segurança também, mas em termos também de, né, de se fechar ali. Então, abre também para o espaço. Né? Ou às vezes está muito aberto também, né? É legal também telescopar para dentro, né, para trás. É importante isso. E é um desafio, né, manter-se engajado dentro enquanto você está abrindo e fechando, né? Então, é uma grande pesquisa, né, essa consciência telescópica. Mas quanto mais processamento, né, de dados você começa a ter, mais fácil isso fica, né? Consciência telescópica é uma ferramenta que você pode usar em qualquer momento para obter diferentes visões composicionais, de novo, a composição sempre aparece, para aliviar claustrofobia ou hiperestimulação, ao aumentar ou limitar o seu campo de consciência. E para lidar com diversas dimensões, camadas ao mesmo tempo. São várias camadas, né, que estão nos atravessando. Então é importante, né, a gente cada vez mais ter essa habilidade, né, de regular a nossa consciência. Escutando, né? Manter os seus ouvidos e outros sentidos abertos, é um símbolo bonito, né, aqui. Notar o som e a sua conexão e coexistência com o que você está fazendo e com o que está ocorrendo no espaço. Então, escutando, abrir a escuta, né, e outros, no sentido amplo do termo, né, e outros sentidos. Notando a composição. O convite para notar como as coisas são organizadas e compostas em qualquer momento, em qualquer escala, cores, luz, posição, energia, foco. É simplesmente que a vida é cheia, tudo está sempre em composição, né? Então ela fala isso, né? Nós estamos organizando a vida, né? A gente escolhe o que está o que o nosso olhar diz que é composição ou não, né? Mas se a gente para olhar, a gente faz um enquadramento de uma árvore, de alguém passando, né? Vira uma composição, né? Na rua. Então essa ideia de notando a composição no espaço, porque tem muita coisa para ser notada, né? Se a gente dá um limite, né? Um enquadro, né? Aqui. Esse símbolozinho até que parece no celular ou na câmera, né? De notar um foco, trazer aqui que eu quero notar. Pum. Observando. Esse símbolo é muito legal, porque você vê que ele é parecido, vou abrir aqui, ele é parecido com escutando, e ele escuta tanto que ele engloba o outro, né, aqui, né? Então, integrando os desenhos, né, observamos que ao abrir a escuta, você vai eventualmente englobar o outro ser ou objeto, ou situação, e vai conseguir observar e já se envolver nisso, né, já se relacionando, né? Então, observar já é um se relacionar. Né, você vai abrindo, 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 na hora que você vê, você já está englobando uma outra pessoa. Né? Então, essa junção, né, entre o observar e o escutar, né, ali. Observar já está dentro ali. É exatamente isso que eu falo. Então, observar é estar dentro e já se relacionar. Né?
Esse é o botão que ele mudou de nome, né? Eu vou explicar o porquê ele mudou de nome, né? Aqui, é um botão simplificar. E é muito interessante, na verdade, porque a maneira como as pessoas passam esse botão é bem diferente com a maneira como ela pensava inicialmente, independentemente de mudar o nome ou não, né? É, como ela pensa, né? Aqui. Aperte-o sempre que as coisas ficarem muito complexas. Então, isso é uma mudança agora, foi nesse ano que se mudou, né? Então, muitas pessoas que estavam fazendo underscore resolveram pensar nisso e mudar há algum tempo, né? E a própria Nancy, antes de morrer, então foi 2020, né? 2020, ela falou que estava super de acordo e que era importante mudar, né? Então, e é para esse nome específico agora, botão simplificar, e é a primeira vez que a gente está usando enquanto global, tudo mais, né? Presencial para esse nome. Aperto, eu vou avançar um pouquinho, tá? Agora a gente já está 9 horas, mas eu vou passar um pouco, não muito, tá? Mas fique à vontade se alguém precisar sair. Botão simplificar, né? Aperte-o sempre que as coisas ficarem complexas. Ele simplifica e reduz tudo para o básico. Presença, respiração, sensação. E agora? O botão simplificar é uma alternativa útil para desligar completamente. Então, o que ela traz? Então, isso é muito curioso a gente pensar. Então, às vezes tenho muita informação, está muito complexo, e às vezes eu preciso me desligar completamente. Puf, vou desligar, total. Tipo, o off, né? O botão off, o botão desliga. Né? Então, ele fala, em vez de clicar no botão desliga, que aí você vai, digamos, se desconectar, né, da estrutura como um todo, clica no botão simplifica, né? Então, ele vai simplificar as coisas, né? Em vez de você desligar completamente. Então, vou voltar para o básico, né? Esse último botão que ela traz, né? Como simplificação, né? Aqui ele fala 0 em 0, né? Aqui. Isso foi feito porque a gente às vezes vai se tornando muito sensitivo, né? Aqui, e é demais, muito sensitivo, né? Então ela traz essa imagem, né? Que às vezes é muito clara para mim, bonita, né? Que é de uma câmera, né? Que você tá num local muito escuro, né? Muito escuro e fechado. E você tem que regular a câmera para ela captar o mínimo de luz, né? Ou seja, você torna a câmera hipersensível para qualquer faixa de luz, né? E aí depois você vê com essa mesma sensibilidade, você abre a porta, né, e sai para o sol, né? Então é muita informação, é muito complexo, você está hipersensível, né, ali, no caso a câmera e o corpo, e você não vai dar conta você não está dando conta de processar e lidar com todas essas emoções, todas essas informações, né? Então simplifica, né? Até eu brinco, né? A Mi, a gente estava no tango, né? No contact tango, e a gente estava brincando, qual que é a cara de tango, né? De estar dançando tango e estar aqui, qual que é a cara de contateiro, né? A gente às vezes entra numa cara de contateiro de estar aqui numa viagem interna, profunda, etérea, né? Aqui, então hipersensível a qualquer toque, né? Então simplifica também, né? E por que mudou o nome, né? Antes se chamava botão idiota, né? E o termo idiota, né? Tecnicamente dentro da psicologia e psiquiatria, né? Ele é um termo técnico para alguém que tem menos capacidade, uma capacidade diferente de processamento de informações, né? Então, no fundo, era tipo tornar-se idiota, né? Então, tornar-se uma pessoa que não consegue, né, processar informações muito complexas. Então, é um termo que a gente entende hoje que é um capacitismo, né? Então, não é legal usar esse termo, então por isso que eles mudaram, né? Assim, e eu muitas vezes já vi falar esse botão, é o botão ridículo, é o botão tanto faz qualquer coisa, né? E não é, né? Não é o botão ridículo. Não, pode inventar o botão ridículo, que é super legal, né? O botão palhaço seria legal também, né? Ou sei lá, qualquer coisa meio pro ridículo, assim, mas não é essa a ideia, né, desse botão. Ele é a ideia de simplificar, de tornar-se menos sensível, na verdade, né? Às vezes é muita hipersensibilidade, né? Aqui. Então é realmente simplificar, sair do complexo para o simplificar, que é muito diferente de entrar no local de ridículo, tanto faz, ou de palhaçada, etc. Então é muito diferente, né? Aqui e é muito claro o que ela traz. E especificamente, né, esse ano a gente está o padrão, né, mudou realmente oficialmente mudou-se o nome, né? Beleza. Aqui de certo modo a gente finalizou a underscore, né, o padrão, os símbolos, né, aqui, e os conceitos básicos da underscore.
Foi relativamente rápido, foi bastante informação, eu sei. Mas isso também é um vídeo para ficar aí para ser visto ou revisto, enfim. Depois está sendo gravado justamente com essa ideia, porque isso foi uma tradução que eu fiz a partir do livro. Então, vocês só olham observar que eu traduzi todas as partes, né, do livro, né, desse livro Caught Falling, né, que eu mostrei ali no começo da fonte também. Então, eu traduzi essas partes bem precisas, né? E, além disso, tem outras contribuições, né? Então, esses, por exemplo, que tem em inglês, aí não é do livro, é do vídeo, que eu fiz uma transliteração, né? Que eu escrevi o que estava falado. Depois, mais para frente, eu traduzo isso também. E outras tantas informações que são de outras imagens, vídeos, textos que eu tenho dela, né? Por isso que eu fui trazendo essas informações. Poderíamos ficar muito tempo aqui. A gente passou 5 minutinhos já. Eu quero ainda terminar trazendo algumas notas úteis aqui que ela faz, né? Porque elas realmente são úteis aqui, né? Então, ainda do que ela está trazendo aqui. Esteja dentro o tempo todo. Do momento em que você entra no espaço até que finalizamos, né? No momento que você entra no espaço, até que finalizamos o compartilhar, né, essa da partilha, você está na partitura. Não importa o que você faça. Você nunca está fora. Tudo faz parte da composição da partitura até que nós fechamos. Mesmo ir ao banheiro. Né? Você está no banheiro, você está fazendo o quê? Um expandindo ou viajando com a sua cinesfera. Né? Então ela fala que isso é ir ao banheiro. Né? Então esse local realmente trazer essa presença, trazer essa consciência, o tempo inteiro você está na partitura, você está na composição, você está afetando os outros. Né? Isso aqui eu não vou entrar totalmente em detalhe, mas só para saber. Ela fala, precisa de uma experiência de contato e improvisação para participar de um underscore? Não necessariamente, mas é importante, né? No sentido de que, né, ela fala, a forma do CI em si mesmo, ela é simples, em princípio, mas na prática ela é bem demandante. Né? Então, assim, ela é simples de entender, digamos assim, parcialmente, né, assim, a ideia, mas na prática ela é muito demandante, né? Então vai ficando cada vez mais e mais sutil, né? Aqui cada vez mais técnica em termos de consciência, né? Então ela fala, é melhor, né, se a pessoa não sabe, né, contar de improvisação, que o contato seja apresentado com outro tempo, né, para a pessoa aprender os conceitos, né? Ela fala, e para ser apresentado de uma maneira mais pura, o contato e improvisação, e não no meio de um underscore que vão ter outros tipos de improvisações e outros tipos de contato, e outros tipos de improvisações em contato também. Né, que nem toda improvisação em contato é contato e improvisação, né? Muito bem, então ela fala isso, né? Eu proponho, né, essa forma, esse underscore normalmente, né, como uma prática para pessoas já experientes na forma de contato e improvisação e provavelmente outras formas de dança, né? Quem às vezes transita pelo contato, às vezes já transitou por outras formas de dança improvisacional. Não foi planejado como uma introdução ao contato, mas é uma moldura na qual é possível aplicá-lo. Então, ela traz esse porém, né? E óbvio que, né, iniciantes, pessoas podem vir, né? Depende, óbvio, também de quem está conduzindo, mas essa ideia de que é importante justamente passar por tudo isso que a gente passou agora, né? Principalmente se a pessoa está começando, passar por todos esses conceitos, todas essas ideias. Não que você vai lembrar de tudo, saber tudo na hora, né? Nem quem dança sabe também o tempo inteiro. Mas porque é um outro jeito de entrar, né, nessa prática. Né, aqui. E é um grande desafio, na verdade, o contato improvisação em si e o underscore. Né? E aí uma outra questão que ela fala, que ela traz, underscore faz sentido em si mesmo, né, em si próprio, né, em si mesmo. Ela fala, se alguém não falasse nada e só apresentasse a partitura, ela fala, alguns dançarinos, né, contemporâneos poderiam até achar que ela visualizar ela de forma autoevidente, né, aqui, né? E os dançarinos teriam outras referências ainda para trazer, né? Mas, da maneira como ela pensa, traz referências físicas, perceptuais, conceituais de vocabulário interessantes, né, para trazer para o consciente. Né? Então, ele é legal nesse sentido. Né? Então, faz sentido ele em si próprio, cada um pode pegar ali o que ele aparece, né, o que ele apresenta, mas fica bem mais cheio, né, recheado, se for com esse contexto. Né? Essa aqui é uma grande conversa, né? Essa aqui, na verdade, eu vou passar, não é tão grande, mas eu vou... A conversa é grande, mas esse trecho não é tão grande, eu vou passar por ela, porque é uma grande conversa, né? De música ou não música, né? Aqui. E ela fala, né? Então, essa aqui tá uma tradução completa do trecho, né?
na maioria dos meus anos praticando contato, né, e nos anos iniciais da Underscore, eu normalmente preferi trabalhar sem música, deixando os tempos, ritmos e humores e estados de dança puramente nas mãos do dançarino, né? Ou seja, eles escolhem, né, os ritmos, não vou influenciar com a música. No final dos 90, eu fui afortunado o suficiente para entrar em contato com um compositor improvisador de grande inteligência e sensibilidade, que é o Mike Vargas, né? Com quem eu tenho trabalhado desde então isso de 90, que foi quando ela começou a desenvolver o Underscore, né? Nós estamos encontrando, né, os dois, e outras pessoas também, né, em maneiras de aumentar a escuta dos dançarinos, enquanto consideramos o fazer música, dentro de uma permeabilidade e proporção de silêncio, que parece permitir o melhor dos mundos. Né? Então, eles estão tentando fazer música e silêncio, qual que é essa proporção, qual que é essa permeabilidade que é o melhor dos mundos. Independência, consciência e uma variedade de possíveis relações. Quando a música, é importante que os dançarinos continuem trabalhando com o tempo do corpo, imaginação e as forças físicas, enquanto se relacionam com a música ao vivo, com integridade, variedade, consciência e escolha. Inicialmente, isso pode significar ativamente inibir respostas habituais à música, porque a música é muito forte, né? Dependente da altura, né? Ela afeta fortemente. Mike e eu estamos achando útil sugerir que todas as possíveis conexões listadas na Underscore, por exemplo, atração, coincidência, contraste, influência, podem, né, facilmente se aplicar para a relação entre a música e a dança, entre o que escutamos e como nos movemos. Então, veja bem, né? Então, tudo isso que ela traz, né, ela fala, tudo que a gente pensou aqui, né, na Underscore, pensando em contato, improvisação e improviso em geral, também poderia se pensar para a música, né, ali, esses colisões, atrações, repulsões, tudo isso poderia ser uma jam de música, né, digamos assim. E ela fala isso, né, então ela traz música sempre é desafio, né, aqui, no sentido isso, que você tira das mãos do dançarino, ou pelo menos não deixa puramente nas mãos do dançarino, né, para usar a palavra dela, a escolha dos ritmos, né, dos tempos, dos estados, né, dos humores, né? Então a música ela afeta e ela é como se ela estivesse tocando todo mundo o tempo inteiro, né? Então alguém que toca todo mundo ao mesmo tempo, né? Então ela afeta muitas pessoas, né? Então isso ela fala, ok, a música, mas ele fala, eu dei uma grande sorte que foi o Mike Vargas, né? Nem todo mundo vai conseguir encontrar o Mike Vargas na vida, né? Isso que ela está falando também assim, mas claro, tem grandes outros improvisadores. Mas é isso, a pessoa tem que ter uma sensibilidade, uma inteligência muito boa para conseguir improvisar. Né? Então, não é uma música que eu pego e coloco ali uma música, sei lá, né, do Spotify, ou, enfim, é uma música conhecida, porque isso vai gerar outras questões, outras narrativas, né? E mesmo que tenha essa música, mesmo sensível do Mike Vargas, né, ela traz, de início, às vezes até o bailarino, o dançarino pensar em inibir qualquer relação com a música, até ele se acostumar a entrar e sair com a influência da música. Né? Então, realmente trazendo que é desafiante usar a música, né, aqui, e enfim, é a posição que ela traz, né, aqui. Óbvio, pensando em um local um pouco mais purista, entre aspas, né. Por fim, é legal isso que ela traz, né, ela fala, não dá para fazer errado, né, então, desde que a intenção seja fazer um underscore, e você não confundiu e pensou com uma aula de tango, uma boate, né, você pode relaxar e pressupor que as suas ações e interpretações não serão erradas, né, tá tudo bem, né, aqui. E ela traz essa sugestão curiosa aqui, né, que ela fala. Durante a colheita, né, pode ser interessante refletir nas ações que foram experienciadas por você ou pelos outros como sendo fora da moldura. O que você achou que foi fora da moldura dessa prática? Né, e o porquê? Né, então, ela fala, né, discernimento de todos os tipos está constantemente funcionando, né, e acontecendo na nossa vida. Mas é um gasto de energia desnecessário se preocupar se você está fazendo uma coisa certa ou errada durante a underscore. Depois você pode pensar sobre isso. Né? Nossa, será que isso está fora da moldura? Será que isso está dentro? Será que foi interessante? Enfim, pense sobre isso. Mas depois, então não é legal falar tudo é tudo e nada é nada também. Mas enquanto você está fazendo, se liberte, né? Pratique. Né? Mas depois reflete sobre isso, principalmente com as experiências das outras pessoas. Né? Também compartilhe isso com as outras pessoas. E aqui, né, um dos grandes motivos pelo qual a gente está fazendo isso antes, né, aqui, normalmente às vezes as pessoas fazem no dia ou logo antes, né, da underscore,
se tem oportunidade, né, é fazer antes, né, e é isso que ela propõe, né. Normalmente, eu tento passar pelas fases da partitura com o grupo no dia antes, né, anteriormente da nossa primeira prática da underscore. Isso dá a chance para todo mundo se livrar das palavras e das ideias e digerir elas no sono. E vir para a dança fresco, sem muitos pensamentos e ideias no primeiro plano da atenção, né? Então, ter atenção não está isso no primeiro plano, né? Então, tempo para os conceitos irem para o pano de fundo, e deixar as sensações presentes e os sentimentos da dança estarem na frente. E agora, vamos para a dança, nela atrás. Então, é isso, né? Então, essa ideia de... foi uma grande fala, né? Foi bastante tempo, assim, mas, novamente, isso aqui, para mim, é para deixar gravado, né? Tá gravando, né? Aqui, e vou disponibilizar já, se não daqui a pouco, né? Vou fazer uma breve edição, mas amanhã já vai estar, com certeza, disponibilizado, né? No meu canal do YouTube, né? Bruno Garrote. E a ideia é isso, né? É realmente ter um material para quem não tem acesso ao livro, para quem não tem acesso ao inglês também, para a pessoa ter realmente um detalhar, né, desse livro. Tem tantas outras fontes que são importantes, mas esse livro realmente é uma referência muito importante, né, aqui. E dos símbolos, das ideias, dos conceitos, né? Ainda a gente poderia trabalhar mais ainda desse livro. Foi relativamente rápido, entre aspas, né, que eu fui selecionando algumas partes, né? E é isso. Então, são várias perguntas, né, e curiosidades que sempre vão estar envolvidas com contato e improvisação, né? Música ou não música? Por que eu uso essa underscore? Né? Eu posso aplicar... Será que ela é boa para quem está iniciando ou para experientes? Então, assim, no fundo, também é uma estrutura e nós, como professores, praticantes, empolgadores, né, pessoas empolgadas com contato e improvisação, vai usar, vai adaptar da melhor maneira que a pessoa entende também aquela prática dentro da sua realidade social, né, também. Então, adaptando para o que a pessoa quiser. É uma estrutura também, né? Mas é importante isso, pegar a estrutura, como ela foi pensada pela Nancy, para a partir daí a gente fazer escolhas, né? Então é diferente de falar, Nancy pensava isso, Nancy pensava aquilo. Beleza, isso é o que a gente organizou, o que ela estruturou, e a partir disso eu penso, eu interpreto, eu modifico, eu faço o que eu quiser, entre aspas, né? Mas de uma forma consciente, com a minha autonomia. Né? Então é importante isso, acho que dar os nomes, dar as referências, dar o mérito, né? Esse reconhecimento histórico. E para Nancy, né? Que no fundo, para mim, é uma das pessoas, talvez a pessoa mais importante, né? Do contato à improvisação. E porque pela constância, né, da pesquisa, do ensino, enfim, e pela dança, né, pelo que ela moveu no seu corpo e no corpo das outras pessoas. Então é isso. Agradeço aí quem acompanhou até o final. Sei que foi bastante coisa, né, aqui, mas é isso. Quis deixar esse registro no futuro. Não sei quando eu farei isso novamente nesses jeitos, mas está então desse formato, mas está gravado, está disponível. Esse é um ano de 50 anos, né, de improvisação, do contato e improvisação. Tem muito material sendo feito, né? Então já tem muitas traduções que eu já fiz, tem algumas entrevistas que eu estou colocando no meu canal do YouTube. Então, assim, vejam, vão atrás, né? Agora a gente está voltando, né, de um pós-início de pandemia, ter mais aulas, tá? As jams estão começando a aparecer em São Paulo, no Rio, em Brasília, então aos poucos estão surgindo, né? Então apoiem os diferentes professores, apoiem enfim, diferentes iniciativas, né? Valeu aí, pessoal, tá saindo, abração, muito agradecido. E é isso. Então, apoie o contato, né? Divulgue, né, as pessoas que estão trabalhando com isso, divulgue os espaços também, né? Então, sempre um desafio achar os espaços, né? Espaços que fecham, espaços que abrem, principalmente na pandemia. E é isso, é pela ocupação, é pela presença das pessoas nesse espaço que a gente continua fazendo acontecer, né? Essa pesquisa, né? Então, cada vez mais é importante a gente valorizar isso. Beleza? Estou muito agradecido. Vou terminar a gravação por aqui. Eu sei que já ficou muito grande, mas
a gente pode continuar conversando e despedidas e questões finais, só se alguém tiver mais alguma pergunta agora. Mas muito agradecido e até sábado, então. Então, a gente toda isso com a preparação para sábado, tá bom? Valeu, pessoal que está saindo aí. E é isso. Até mais. Qualquer dúvida, estou aqui. E divulguem depois esse vídeo, tá? Para as pessoas. Valeu.